madeira é um dos setores mais agressivos para o meio ambiente. O modelo mundial, que apoia a simplificação dos cultivos, causa o desaparecimento da biodiversidade, tão intraparcelar como ao nível da paisagem. Esse modelo implica também uma sobreexploração dos solos, que então vão empobrecendo em matéria orgânica e nutrientes. A agrofloresta agroecológica afirma que um sistema diversificado apresenta capacidades naturais de produção. O agricultor apoia-se sobre os diferentes estados de desenvolvimento da floresta para interagir com as complementaridades entre as espécies. Mas talvez a pergunta mais interessante é: em que medida essa iniciativa da Coopera Floresta nos indica novos caminhos possíveis para o desenvolvimento da agricultura no Brasil? Porque é uma iniciativa que teve muito sucesso, mas será que essa é uma iniciativa apenas local, que ela não pode ser extrapolada para outras regiões? Estamos falando de uma área próxima aqui das regiões mais industrializadas do Brasil, entre São Paulo e Curitiba, nessa região, que é o Vale do Rio Ribeira de Iguape. O Ribeira é um rio que corre nessa região limítrofe aqui do Paraná com São Paulo. O Vale do Ribeira é uma região com aproximadamente 21 mil quilômetros quadrados de remanescentes da Mata Atlântica. De fato, ela é a região mais pobre do estado de São Paulo. Aqui no Vale do Ribeira, essa agricultura, nós chamamos de agricultura convencional, ela não teria como se manter, devido à topografia e devido à pluviosidade. Então, esse é o contexto em que a Coopera Floresta começa a se desenvolver. Terrenos degradados, com capoeiras em diferentes estágios de recomposição, pasto profundamente degradado, pouca população, muito pouco recurso econômico. Então, era necessário pensar fora da caixa, um outro tipo de agricultura que se adaptasse a essas condições do vale, condições muito favoráveis ao desenvolvimento da vegetação arbórea. Sempre teve nessa região agricultura tradicional, agricultura de derrubar, de queima. Então, ela produzia bastante, né? Porque ela plantava bastante também, feijão mesmo, ele colhia bastante feijão. Mas só que dava a primeira vez, né? Porque daí a gente tinha que deixar crescer de novo aquele mato, porque daí tinha outro lugar para roçar. Porque naquele lugar ali, mesmo se a gente agarrar, limpar, aí já não dá mais nada. Já não tinha tanta mata e pela legislação eles já não poderiam derrubar a mata para queimar. Quando a gente chegou aqui, essa terra aqui era assim, ela era braquiária, que ela era pasto, e era queimado e não tinha uma árvore, não tinha nada. É que nós trabalhávamos com veneno, né? Trabalhávamos terra queimada e daí o terreno nosso aqui não dava para nós sobreviver. Tinha que trabalhar por fora. Depois que nós entramos na Coopera, né, sobra terra. Se eu tivesse, daí fosse um arroz, feijão, eu não ia viver aqui. Claro que eu não estava mais aqui. Eu estou aqui por causa da agrofloresta. Aí quando eu conheci o Ernst, num curso em 95, que o Instituto Biodinâmico organizou em Botucatu, eu falei, opa, isso aí dá... Quando eu conheci a agrofloresta, principalmente depois que eu fui ver o sítio do Ernst, que você vê que pode fazer, que ele pegou uma área degradada, conseguiu produzir, recuperar ela, deu confiança. Aí eu levei o Pedro, o seu Zé Fredo, depois de um ano ele conseguiu que o Ernst viesse aqui. Aí apareceu junto o Nelson. Aí o Nelson tocou esse ano todo esse processo, junto com o Pedro, formou a Coopera. Nós começamos com pouca gente, assim, com umas 30 famílias. Então, a princípio, nós formamos uma associação, porque a associação tem menos encargos sociais e nós avaliamos que seria o nosso perfil.
E agora, mais recente, nós também formamos uma cooperativa. Hoje, nessa cooperativa, ela agrega 100 famílias aproximadamente. E a Coopera virou referência de agrofloresta. Porque nos sistemas agroflorestais é preservada a dinâmica das florestas e essas pessoas produzem alimento para si e para os outros. E elas produzem alimento fixando carbono ao invés de cuspir no carbono. Porque na forma como a gente fazia a agricultura anteriormente, a gente caminhava de um ponto de riqueza, que era uma floresta, que a gente derrubava, queimava. A gente caminhava do ponto de riqueza para um ponto de pobreza. E a agrofloresta, essa ideia que o Ernst hoje pôs o nome de agricultura sintrópica, é uma convicção que o homem pode pôr a mão e melhorar o lugar que ele tem, aumentar a energia acumulada naquele lugar, e isso através da sucessão natural, que acontece naturalmente no lugar. De quando o agricultor passa a produzir, por exemplo, a se consorciar, né? Árvore, fruta e plantas anuais, isso acaba sendo agrofloresta. Então, assim como na floresta, existem espécies de ciclo curto, ciclo médio, ciclo longo, espécies de extrato baixo, extrato médio, espécies clímax, espécies pioneiras, enfim, de terras boas, de terras ruins. Então, cada planta tem a sua função. Plante flor, plante fruta, plante fruteira, pois essas são novas florestas de um novo mundo. Assim como na floresta, né, a gente tenta aproveitar ao máximo a luz. Como? Tendo as espécies em vários andares. Mas isso também é muito complexo, porque a agrofloresta não tem... Não é que nem um bolo. Cada situação é uma situação. E a proposta na agrofloresta hoje é a gente partir do ponto de miséria, de pobreza na qual o solo se encontra, para a gente caminhar para um ponto de riqueza, de extrema fartura. De forma que a cada interferência a gente percebe que o nosso solo está melhor e que os processos naturais eles estão cada vez melhores. E a gente só foi melhorando a terra que podia dizer que era boa, mas hoje está muito melhor do que era quando eu comecei a trabalhar. Quer dizer, assim, o processo de regeneração, ele, no ambiente da Coopera, fixa menos carbono. A Coopera Floresta, através de várias fotografias desse trabalho de fixação do carbono, diagnosticaram esses 6,6 toneladas de carbono por hectare, que é maior do que os números de referência para o processo da sucessão natural. Considero a floresta não só para tirar assim, o sustento, melhorar o meio ambiente, conservar a água, conservar a vida da natureza. A nossa grande luta é de aprender os processos naturais para fazer uma agricultura cada vez mais sustentável. Tem inclusive uma capoeira dessas que a gente derrubou, que depois veio uma pessoa da Embrapa e anos depois ela fotografou a situação e mostrava como se fosse uma mata virgem. E, na realidade aquela área onde foi feito o trabalho era mais frondosa do que as áreas vizinhas onde o trabalho não havia sido feito, né? Mas a gente tinha colhido banana maçã, a gente tinha colhido uma porção de coisas importantes ali. Nos últimos 3, 4 anos, houve uma grande profusão de pesquisas. Essas pesquisas elas vieram da luz, trazendo comprovações científicas de que a agrofloresta ela tem esse papel. Ela tem o papel de regenerar os sistemas e de acrescer riqueza dentro de um ambiente. Quando entra uma pessoa nova, para ela poder ter entrado, né, fazer parte, ela teve que fazer parte de um grupo da localidade dela. A parte mais legal disso tudo é que não é nós técnicos ensinando, mas ele vendo que os agricultores que já estão fazendo. Daí fica bem mais fácil para ele aprender. Consultando a população,
Eles optaram pelo mutirão ao invés de reunião. Juntam vários agricultores, vamos na área de uma família e todos juntos aí discutindo, olhando as áreas e conversando, podemos ter mais ideias. Hoje praticamente eu e o Arthur só na equipe técnica de campo que trabalha. A gente é auxiliar de campo. Sempre de uma forma que até hoje a gente procura fazer, discutindo, conversando, tentando juntar o conhecimento tradicional, o conhecimento do agricultor, o conhecimento de floresta, com o conhecimento que a gente teve, por exemplo, na faculdade. O que fazemos, por exemplo, dia a dia é principalmente estar junto com os agricultores, né? Às vezes de forma individual, seja trabalhos com poda, em áreas com mais idade, igual essa aqui, né? Com motosserra, ter que subir nas árvores, puxando com corda, e cortando, podando, fazendo um manejo de capina seletiva, de roçada seletiva, de discussão de enriquecimento, de estratificação, qual que é a árvore que fica por cima, por que poda essa mais em cima, por que poda essa mais embaixo. Havia uma cultura de autoajuda, mas não havia uma cultura do associativismo, do cooperativismo, né? A gestão é um aspecto muito difícil para qualquer associação de agricultores, muito especialmente para uma associação assim, no Vale do Ribeira, com índices de escolaridade muito inferiores do que a maioria do país. E algumas pessoas estavam lá porque queriam vender o seu produto, né? Não tanto porque queriam fazer agrofloresta. Então naquela época ninguém sabia o que era e aonde que ia dar. Era a mesma coisa que se dar um passo para o escuro, porque eles não sabiam o que acontecia. Antes nossa renda era pouco, não era bastante. E agora depois que nós entramos na Cooper, ajudou a melhorar bastante. Bem no começo de Cooper Floresta, a gente recebia de 15 em 15 dias, de mês em mês. Tudo, a gente já tinha aquele dinheiro assim certinho. Um dos fatores principais é a biodiversidade. Quanto mais espécie de planta, cultura que você tiver, vai melhorar o solo, a renda do agricultor e, consequentemente, toda a cadeia inteira. Temos duas coletas, uma na terça-feira e outra na sexta-feira. Nós saímos com o caminhão para coletar às 5 horas da manhã e chegamos na agroindústria para fazer as embalagens dos produtos médio de 1 hora da tarde. No total, a processando, temos 10 a 12 produtos. Esse é um desafio grande que a gente enfrenta aqui na agroindústria, porque é uma agroindústria multifuncional, né? Você trabalha com várias linhas de produtos, então dentro dos trabalhos, da quantidade de trabalho que tem naquela semana, naquele dia, né? Se aumenta o volume de produto a ser processado, a gente trabalha em 4 pessoas. Porque eu tenho visto que a agroindústria, igual essa nossa multifuncional, você processa vários tipos de produtos, mas não é comum isso assim, né? A gente espera que mais para frente vários desses produtos possam ser melhor comercializados, porque é necessário a gente ter uma comercialização boa e forte para o agricultor poder ter o dinheiro dele e aí investir nas áreas de agrofloresta. Talvez uns 70-75% da produção da Coopera Floresta hoje ela está sendo comercializada no mercado institucional. A gente está com quase 80% da nossa produção no PENAI porque a gente ainda não conseguiu outros mercados. Esse restante da produção ela é comercializada em feiras. Temos 5 feiras em Curitiba. Sempre gostei de comercializar e gosto desse contato com os consumidores. A gente faz muito esse trabalho com o consumidor de falar do sistema de produção agroflorestal, né? Temos um ponto de comercialização em São Paulo, que a gente está ligado à rede Ecovida de agroecologia. A gente está tentando fortalecer a comercialização com ele, principalmente pelo circuito para as vendas em São Paulo.
Eu acredito que se a gente conseguir comercializar produtos agroindustrializados, nós vamos poder remunerar melhor o agricultor. E com isso, a gente também vai poder criar possibilidades para que o jovem viva no campo com mais qualidade. A farinha de banana, por exemplo, é uma coisa que me parece que está em alta. Eu não compreendo direito porquê, mas os intolerantes a glúten parece que estão aumentando. E a farinha de banana, ela pode ocupar o mercado da farinha. Com o passar do tempo, a gente descobriu outros produtos que o mercado quer e que paga melhor que banana. Por exemplo, o caso do gengibre. O gengibre desidratado e triturado, ele é bem mais bem remunerador do que as bananas. É fundamental que a gente consiga fazer uma comercialização que remunere de fato os agricultores, coisa que a gente tem apanhado muito e não tem conseguido. E para a gente ampliar nosso número de agricultores, nós entendemos que existem editais que favorecem isso e nós participamos e aprovamos alguns projetos. Muitos desses projetos serviram para a gente comprar caminhão, para a gente carregar nosso produto. E antes não tinha nada dessas coisas aqui, né? Tudo bem fraquinho, assim, nem equipamento para ir fazer feira, não tinha nada. Nós tivemos que fazer 5, 6 projetos para conseguir levar a agroindústria até o seu final. Né? Então, até o momento, quase tudo do funcionamento era financiado pelos projetos, tanto pagamento de pessoal, né, que aí seriam os coordenadores, tanto compra de embalagem para a agroindústria, tanto as artes que foram feitas para os produtos. Só que agora o número de projetos diminuiu bastante, então, por exemplo, já o que se gasta de combustível já está sendo pago pela agroindústria, pela comercialização. E aí agora os agricultores começaram também a já sentir a necessidade de escrever novos projetos, porque acho que talvez a compreensão da importância do projeto para o funcionamento da Coopera Floresta, tendo em vista que a Coopera Floresta ela faz um trabalho social para o mundo. E aí agora a gente está num período, né, que estamos com um pouco edital, mas a gente vai tentar buscar os editais que a gente se encaixe. A intenção é que a gente, no próximo edital, a gente tente trabalhar com a questão dos sementes. Aqui a gente tem desenvolvido tecnologias simples, tecnologias que elas podem ser reproduzidas em qualquer parte. E eu acho que isso é motivo para acreditar que a gente tem um potencial muito grande aqui. Ao invés da gente exportar a mão de obra desqualificada, como sempre aconteceu em Barra do Turvo, eu acho que qualquer um agricultor da Coopera Floresta, ele pode ser convidado a fazer um trabalho em qualquer lugar como sendo um técnico bem remunerado e muito capacitado no que faz. A Floresta já não ganha muito dinheiro. A única coisa que tu sabe que vai ter é muito produto para os filhos, para os netos, vai influir do que a gente plantou. Se quiser vir numa Floresta mais logo, a gente não tem que estar nem plantando coisa. Vai ter muitas coisas que a gente plantou e deixou para isso. A madeira tem um potencial muito grande. O agricultor pode deixar uma madeira crescer para ele tirar a tábua. Pode ser para vender ou pode ser para o próprio uso dele, que muitas vezes o agricultor deixando de comprar, ele está ganhando a mesma coisa, né? Ele está deixando de gastar. Isso é outra coisa que a gente tem noção de que pode usar a grande diversidade das árvores que nós temos nas agroflorestas, que foram plantadas pelos agricultores, para poder fazer móveis e aí conseguir um retorno econômico bem significativo. É claro que temos capacitações em marcenaria, que isso ajudaria muito também, ou comprar em algum projeto uma serraria móvel. Enfim, a gente espera que não é algo muito complicado de ser feito. O interessante da Coopera Floresta foi que essa iniciativa foi capaz de resgatar a condição ambiental, de agronomicamente gerar mais produção e de socialmente gerar renda suficiente para, inclusive, trazer de volta uma parte da população dessa região.
a Coopera Floresta foi bem sucedida nesses 3 aspectos. Os agricultores, eles não são ricos, mas eles vivem numa condição bastante melhor do que a média diante do projeto. Nós vivemos muito felizes, eu e a minha esposa, nós somos muito felizes. Na Coopera Floresta, houve uma intenção traduzida em ações claras de respeitar o padrão de produção vegetal do Vale do Ribeiro, tentando inserir nesse processo de recomposição da floresta espécies econômicas que garantissem o bem-estar material desses agricultores. O projeto Coopera Floresta também foi um meio de melhorar a alimentação das famílias de produtores. Eles comem hoje mais frutas e legumes saudáveis. Mas a Coopera Floresta se construiu pensando globalmente e agindo localmente. Essa filosofia de agrofloresta agroecológica propõe um novo ponto de vista sobre a relação entre a agricultura e a natureza. A terra não é de ninguém, a terra não nos pertence, nós é que pertencemos à terra. A Coopera Floresta, que já tem 20 anos, é uma referência no Brasil na área de agrofloresta agroecológica. Com empenho, conhecimento, criatividade, nós somos desafiados a criar formas de ocupação do espaço que, ao mesmo tempo, façam essas 3 coisas, de recuperar o ambiente natural, produzir agronomicamente e gerar renda que permita uma vida digna às populações locais. Eu acho que essa é a mensagem que a Coopera Floresta traz. Tu que não tiveste a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha ao mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras